Bem-vindos ao Céu da Semana, uma oportunidade para olharmos para o céu astrológico. Eu sou o Miguel Ângelo e estou aqui com o David. Olá, David. E aí, Miguel, tudo bom? Tudo bem? Vamos olhar para o céu da semana, que vai começar do dia 17 de agosto até ao dia 23 de agosto. Vamos começar a olhar para esta semana com uma síntese. A síntese, estamos agora no pós-eclipse em Leão, portanto a semana entra pós-eclipse. Da minha análise para esta semana, eu posso retirar que a Vênus e o Marte vão ser energias dominantes. Portanto, as relações, os contactos com os outros e com partes dentro de nós vão ser o tema dos próximos dias. Portanto, eu diria que é uma semana com muitas dinâmicas relacionais. O foco será nos afetos, o foco será nas relações pessoais, no sentido em que precisamos provavelmente rever algum tipo de conduta nas nossas relações. O que é que tu achas, David? Assim, olhando para a próxima semana, o que é que tu achas que vai ser o tema em síntese? Olha, Miguel, eu concordo bem com você, porque até olhando para como Vênus e Marte estão configurados, né? Marte estando em Câncer, Vênus em Libra, eles ainda estão nessa configuração de quadratura, vamos colocar assim, né? Essa posição um em relação ao outro dá mesmo também esses conflitos que são ainda mais enfatizados com essa oposição a Saturno que você mencionou. Então, eu concordo plenamente que os temas vão ser relacionais essa semana, principalmente em âmbito pessoal. No entanto, Saturno retrógrado, ele fala pra gente o que que a gente ainda tem para construir. Então, eu acho que essa semana, com o Marte e a Vênus dando pressão nas nossas relações, e esse contexto maior de Saturno e Júpiter colocando aí em pauta o que que a gente precisa mudar na nossa estrutura aí de vida, né, para conseguir chegar onde a gente agora quer chegar. Tendo se percebido, né, numa nova circunstância, uma nova ideia. Eu acho que a gente tem que manter isso em mente aí para essa semana, enquanto tudo isso está acontecendo, porque Vênus, ela vai fazer tudo isso ter uma significação mais pessoal agora nas nossas relações. Então vamos olhar para o céu da semana e vamos começar por dia 17, segunda-feira. A semana começa com uma lua em balança. Há um grande trígono envolvendo Vênus, Urano e Plutão. Portanto, é um trígono de ar. Voltado para as relações, voltado para as trocas, para o movimento. Agora, envolvendo Plutão e Urano, podem surgir aqui dinâmicas relacionais interessantíssimas. Podemos ser confrontados com temas mais delicados que precisam ser revisitados, reanalisados de certa forma, eu até acho que é uma semana ótima. Ótima para divórcios, ótima para traições, ótima para separações, ótima para dramas, ótima para jogos de poder. E, portanto, eu acho que a Vênus vai ter aqui desafios muito interessantes durante estes dias. A lua em balança é, à partida, uma necessidade de harmonia, é uma necessidade de paz, é uma necessidade de conciliação. Mas a própria Vênus, quando tocada por estes três planetas, ela pode se confrontar com coisas que perturbam a nossa paz. E está tudo certo. E eu acho que com Marte quadrando Netuno, que é uma coisa que a gente vai ver também na segunda-feira, começando a semana, o exato, né, dessa quadratura aí de Marte com Netuno, a gente tem uma quebra de expectativa, talvez dentro das relações, que a gente já tá vendo há alguns dias, né, vindo aí do final da semana passada até aqui, porque essas coisas vão construindo. Mas, de novo, se a gente lembrar que no plano geral das coisas, Marte em Câncer não é muito confiável por conta da queda pra gente ficar deixando ele guiar as nossas emoções, porque ele vai querer. Ele vai deixar a gente inseguro, ele vai falar pra gente reagir instintivamente e só devolver na mesma moeda, sabe? O Martin Câncer, ele faz isso quando ele se sente acuado. E a gente precisa entender, então, aonde que a gente tá deixando talvez os nossos sentimentos saírem de controle, quando a gente deveria estar analisando eles, que é aquela parte mais elevada de Marte, né? Ou a consciência da água ali, né? Onde a gente não se deixa.
dominar pelos sentimentos, mas a gente aprende a observá-los, aprender com eles, que é aquela coisa da mente afiada de Escorpião, e uma das forças de uma lua em queda em Escorpião também, que é o que a gente vai ter no final da segunda-feira aqui no Brasil, que ela vai entrar em Escorpião ainda nesse dia pra gente. Exato, e a Lua, ao entrar em Escorpião, quebra a falsa harmonia, quebra a falsa imagem de segurança que muitas vezes nós tentamos ter para connosco e dentro das nossas relações. Eu acho, David, que às vezes é importante a gente discutir dentro da relação o que é que não está bom. O que é que não está bom para mim? O que é que não está fácil para mim? O que é que eu preciso? E eu acho que a terça-feira, dia 18, com a Lua em Escorpião, a mandar uma quadratura à conjunção Mercúrio-Júpiter. Ora, Mercúrio-Júpiter é a necessidade de falar, de comunicar, de dizer a minha opinião. Quer os outros perguntem, quer os outros não perguntem. E a Lua em Escorpião tende a trazer temáticas mais secretivas, mais profundas. Tanto que Escorpião e Leão fazem quadratura. Portanto, há aqui um desafio. Muitas vezes a gente tende a esconder aquilo que está a doer e fala de coisas que não têm muito a ver com o foco da questão. Então eu acho que terça-feira é um dia ótimo para discutir. Eu acho que é um dia ótimo para falar sobre sentimentos, falar sobre o que dói, falar sobre o que a gente precisa, falar sobre o que não está bom, falar sobre o que poderia melhorar e, acima de tudo, falar sobre o que sentimos falta. Concordo plenamente e também, vejam, Júpiter é a narrativa, Mercúrio são os elementos dessa narrativa, né? E o objetivo, os dois juntos fazem aí o objetivo de uma narrativa mais ampla, seja na nossa vida pessoal, aquela narrativa onde a gente fala, ai, eu vim de tal raiz, quero chegar a tal lugar e sou de tal maneira. Essa narrativa muitas vezes ela pode ser confrontada pelos nossos relacionamentos. E essa lua em Escorpião em mútua recepção, porque na terça também tem um trígono, entre uma quadratura com Mercúrio e uma quadratura com Júpiter, ela faz um trígono com Marte, ela completa esse trígono ali em Câncer e Escorpião, Marte sendo regente. A gente tem nessa dinâmica aí os sentimentos fluindo com muita clareza, as pessoas querendo acessar essas profundezas e não se parando, né? Como Marte e a Lua estão ambos mal colocados por signo, né, por regência, mas eles gostam dos elementos, a gente vai se sentir muito confortável, que nem você mencionou, Miguel, em expor e trazer à tona esses desconfortos, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente tem que entender que essa quadratura com Júpiter e Mercúrio é um desafio desses sentimentos que a gente está sentindo que são grandes e válidos, a narrativa que a gente está tentando criar da nossa vida muitas vezes. Isso pode nos deixar muito instáveis. Então, por mais que seja bom a gente discutir essas narrativas agora, lembrem-se de que no plano geral da oposição de Vênus e Saturno, que domina essa semana, a gente precisa lembrar que essas discussões elas precisam sim ser ponderadas. Elas precisam sim ter o elemento da cordialidade trazido como um princípio mediador ali, né? É quase como se você estivesse orando para a própria Vênus trazer uma moderação ali para suas palavras enquanto você tenta pôr para fora os seus sentimentos. Quarta-feira, dia 19. Portanto, a oposição Vênus-Saturno começa a dominar a semana, vai alongar-se também para a semana seguinte, mas quando Saturno faz oposição a Vênus, a paixão esfria. Quer dizer, Saturno é o olhar crítico, é o olhar frio e desapaixonado sobre a relação, sobre o outro, sobre o amor. Ora, Marte é o desejo, Vênus é o amor. O desejo está desiludido, está desencantado, está emocionalmente recolhido. Mas Vênus, o amor, pode estar também a sentir alguma espécie de falta ou de necessidade de ajuste ou de tristeza. A Vênus oposta a Saturno, eu acho que é um período muito útil para
avaliarmos as nossas relações. É um período onde eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu procuro numa relação e, portanto, pela minha felicidade. Não é o outro que tem que me fazer feliz. Não é o outro que me tem que dar amor. Não é o outro que tem que me amar. Não é o outro que tem que gostar de mim. Não é o outro que tem que me preencher. Sou eu. E, portanto, estas dinâmicas todas da responsabilidade, dos limites dentro das relações. Portanto, eu acho que estas dinâmicas relacionais são essenciais aqui já no meio da semana para nós avaliarmos as nossas relações. Eu acho a quarta-feira bem mais calma também, porque a gente tem uma quadratura da Lua com Mercúrio no começo do dia e uma quadratura com o Sol bem lá pro final com o dia, que é quando a Lua marca aí o primeiro quarto dela, né, crescente. A Lua em Escorpião na quarta, fazendo essa quadratura primeiro a Mercúrio e depois ao Sol, traz pra gente aí a necessidade de ajustes, tá? Se você tá falando aí de coisas burocráticas, documentação, é um dia um pouco chato. Então, não é um bom dia para você deixar para resolver para ir no banco, por exemplo. Tu achas que, por exemplo, as pessoas que têm Saturno oposto a Vênus ou Vênus-Saturno no mapa, achas que são pessoas que acumulam muito mal-estar nas relações ou separam-se assim que a coisa começa a doer? Depende muito de onde estão esses planetas colocados. Se você tiver, por exemplo, uma Vênus em Libra e um Saturno em Áries, eu já diria que a gente pode ter uma pessoa que tem muita dificuldade de expressar o lado dela na relação, né? E fica tentando preparar o terreno para o outro, enxergar o lado do outro antes, para que ela possa se adiantar e olhar com uma certa ansiedade para a visão do outro sobre ela, entendeu? Para ela se adiantar contra qualquer problema que o outro possa ter com relação a ela, e se adaptar. Isso não é necessariamente bem equilibrado, né? Então a gente precisa ver aí aonde que o meu direito acaba e o do outro começa, sempre, mas também ver que a gente não fique tentando também salvar só o nosso lado ou salvar só a dinâmica mais pacífica. Sem expressar verdadeiramente aquilo que a gente tem de sentimento no nosso coração, sem esperar também que aquilo seja o principal tema, né? Mas querendo equilibrar uma coisa com a outra, eu acredito. Existe aí uma tendência do Ares com Saturno ali de querer dominar ou sucumbir totalmente, né? Ser totalmente submisso. E aí tem que equilibrar esses extremos, o que é um pouco mais complicado e cai um pouco mais na responsabilidade ali da Vênus. O lado mais negativo do Saturno em Carneiro pode ser a tendência a não expressar o que se deseja, o que se quer e a sucumbir, acumulando, guardando, quase como um traço masoquista de acumular as raivas e os conflitos e calar tudo. E até eu diria que para tentar dominar o outro através dessa postura de veja como eu te sirvo, veja como eu sou cordial e como você não consegue atender às minhas demandas e expectativas. Entende? Também é um projetar no outro uma inadequação. É muito interessante, quer dizer, estas dinâmicas dariam muito para falar. Vamos para o dia 20, quinta-feira. Na quinta-feira, a Lua entrando em Sagitário, ela traz pra gente aí um pouquinho mais de otimismo, eu diria, com relação ao todo na nossa vida. Portanto, voltando para o âmbito mais pessoal, eu acredito que a Lua em Sagitário, entra na quinta-feira ali, traz pra gente um pouquinho mais de leveza em relação ao resto da semana. A gente fala, e quer saber? Eu tava com muita paranoia, eu tava dando muita atenção para o que não tava dando certo, e agora as coisas começaram a fluir um pouquinho melhor. A Lua entra em Sagitário e já faz oposição a Urano em Gêmeos. Portanto, é uma dinâmica muito mais leve, mais livre, com maior independência e maior leveza. Claro que nós estamos aqui a analisar movimentos microcósmicos, quer dizer, estamos a falar dos movimentos da Lua, estamos a falar aqui de dinâmicas muito singelas. Mas, por exemplo, quando nós atrás falávamos dos movimentos da Vênus a Saturno, quem são as pessoas mais afetadas pelos trânsitos da Vênus? Portanto, os taurinos e as balanças, os librianos. Pessoas que tenham Vênus dominante no mapa, quando a Vênus tem trânsitos desafiadores,
isso toca-lhes, quer dizer, há ali uma chamada de atenção. Então vamos para sexta-feira, dia 21. Ora, no dia 21 temos a formação no céu de uma configuração geométrica. É um papagaio, um kite. E um papagaio continua a ser algo fluido, mas bastante dinâmico. A Lua faz um bom aspecto a Mercúrio, portanto, eu continuo a dizer sempre que a Lua e Mercúrio se tocam, é uma boa altura para expressar o que sentimos, para expressar necessidades. A questão aqui, neste dia, parece-me que é a continuada reflexão e autocrítica da Vênus-Saturno, que pede aqui para nós olharmos e continuarmos a olhar, portanto não é só um dia, continuarmos a refletir sobre o que podemos responsabilizar-nos nas nossas relações e dentro de nós. Eu queria apontar o fato de que a Lua em Sagitário, ela fala sobre construir pontes. Por que que eu tô falando isso? Veja como ela faz um sextil com Vênus em Libra e depois ela segue ali imediatamente para um trígono com Saturno, ativando essa oposição entre os dois, mas servindo ela mesma de ponto ali de resolução. Quando a gente tem uma oposição e um planeta terceiro faz um sextil e um trígono com os dois pontos, a gente tem um ponto de resolução muito bom, que é a pipa que você estava apontando lá pra gente naquele momento. É um bom aspecto, de fato. Ele traz muita clareza, ele traz muita capacidade e ferramentas para que a gente dê a volta em conflitos sem precisar ir de um extremo ao outro, né? Sem precisar lançar mão de extremos. E quando a gente fala de Saturno e Vênus, o que eu escrevi aqui nas minhas anotações para esse dia foi: a gente não tem tempo nem recurso para ir à guerra. Isso serve tanto para o âmbito mundial quanto para um âmbito pessoal. Nós não temos tempo nem recurso agora para ir à guerra. Portanto, acordos devem ser alcançados. Não é uma questão aqui para mim da gente aconselhar as pessoas de, e se der para. Não. Aqui, mesmo que você não esteja satisfeito, a outra pessoa também não tá. O acordo precisa ser alcançado de qualquer maneira, porque existe uma narrativa mais ampla em jogo nas nossas relações aqui. Entende? Mas aqui a gente está falando que nas situações onde for cabível, a gente tem muito como arrumar achar esse meio de campo para as pessoas poderem fazer os acordos delas, né? Acordos que vão ser mutuamente benéficos nesse momento. Então vamos para o dia 22, sábado, último dia do signo de Leão. Quer dizer, eu nunca percebi muito bem porque é que se chamava à fase do Leão, quer dizer, ao mês de agosto, a silly season, quer dizer, aquela altura em que os tribunais estão fechados, as escolas estão fechadas, as pessoas andam de chinelos no pé, as pessoas vão a festas, as pessoas divertem-se, e Leão está relacionado com esta coisa do me descondicionar, divertir, soltar, festejar, celebrar, porque enquanto andamos todos vestidos de gravata e de camisa e todos muito penteadinhos, a gente não sabe quem é. Portanto, a formalidade rouba naturalidade. Então, quando a gente põe o chinelo no pé, quando a gente bebe, tudo o que está lá reprimido vem para fora. Então, sábado, dia 22, é o último dia do signo de Leão. A partir dali vamos entrar na Virgem. E, portanto, o tema, agora vou ter que fazer dieta, agora vou ter que arrumar as coisas, agora vou ter que preparar a minha rotina. O tema vai mudar. Mas o último dia de Leão coincide com o Sol conjunto ao nó do Sul. Portanto, é uma altura para fazer a despedida do verão, a despedida do último grau do signo de Leão. Portanto, é um adeus às férias, um período também para fazer uma inflexão daquilo que. Uma inflexão e uma reflexão daquilo que foram os últimos 30 dias e passarmos para a Virgem, para o signo da produtividade. Mas o último dia do Leão é para festejar, é para celebrar. Eu acho que a vida todos os dias tem que ser celebrada
com pequeninas coisas. Eu ia te perguntar o que é que te sugere este dia 22 sábado? Esse último dia do signo de Leão, ele é para mim também importante por conta da conjunção do Sol com o nó do Sul no próprio signo. Eu acho que estando no último grau é muito significativo porque mostra pra gente ali perto da estrela Régulo também, né? Mostra ali pra gente aonde que o nosso ego precisa quebrar um pouquinho, tá, pessoal? Não é um eclipse ali com o nó do Sul, o eclipse já aconteceu esses dias. Eu acredito que essa conjunção do nó do Sul no último grau de Leão tem muito a ensinar pra gente sobre como a gente tenta defender uma narrativa sobre nós mesmos que às vezes não é real e como é importante que a gente tenha uma narrativa sim sobre nós mesmos que seja real e que condiga com quem a gente quer se tornar também, que a gente comece a agir de acordo, que a gente esteja em alinhamento, as nossas ações e os nossos impulsos estejam em alinhamento com as nossas intenções, né? E eu acredito que entrando em Virgem, o Sol também traz isso mais ao foco, de uma maneira um pouquinho aí mais prática, é quase como se a gente tivesse um pequeno despertar ali. Não vou dizer que foi mais do que eclipse essa conjunção, mas é um pequeno despertar. E fora isso, não é um dia, o sábado, onde a gente deve enfrentar muitos atrasos. É mais uma jogada interna ali, eu diria, mas não é um dia onde a gente deve enfrentar muitos atrasos, não. Domingo, dia 23, temos a Lua em Capricórnio. E a Lua em Capricórnio, quadratura a Saturno, oposição a Marte. Aqui parece-me que é um dia com mais restrições. É o primeiro dia da Virgem, portanto, a terra, o peso, a responsabilidade. É um dia com maior foco nas questões práticas, nas questões materiais. E, portanto, a festa acabou, agora temos que arrumar a sala. Hum, eu diria que quando a Lua toca Saturno, é um momento muito interessante para regulação emocional, para nós olharmos para as nossas emoções e para nós nos regularmos. Porque quando a gente não está emocionalmente regulado, a gente tende a descarregar para cima dos outros e com esta oposição a Marte, muitas vezes as coisas, quando não estão bem emocionalmente dentro de nós, descarregar para cima dos outros pode ser bastante perigoso. Portanto, regulação emocional é um desafio e também estamos a dar aqui uma dica. O que é regulação emocional? Pesquisem, analisem. Regulação emocional tem muito a ver com amparar as nossas emoções, dar-nos aquilo que a gente precisa. E trazer a consciência também, a raiz dessas emoções, para que a gente consiga achar o que dá para sanar, né, esse extremo que está vindo dentro da gente. Porque assim, galera, quando vocês pensam em planetas mal colocados, a Lua, ela tá no que a gente chama de exílio, em Capricórnio. Marte está no que a gente chama de queda, assim como Saturno também está na sua queda, e nos signos que eles estão. Então, e são signos tensos, assim, são todos signos cardinais que já têm muita ação e que rompem com ciclos anteriores. Você pode ver que os signos cardinais, eles iniciam estações, sim, mas na verdade eles estão rompendo completamente, mudando muito drasticamente o clima com relação à estação anterior. Então, eles de igual maneira causam essas rupturas na nossa vida. Não é um bom dia para se ter conversas, como eu estava falando da Lua em Escorpião, muito sérias sobre a relação. Porque essas conversas tendem a ir para um lado mais de autocrítica, de culpa, culpabilizar os outros, que nem o Miguel estava falando. É muito fácil nesse dia a gente ir para o ataque, né? Desproporcional. Então a gente precisa ter um controle aí no domingo. E por que que eles estão em queda? Porque requer um pouco mais de esforço da consciência para entrar em equilíbrio aquilo ali, para se fazer consciente. Então é um dia onde as nossas inconsciências vão estar ali gritando pra gente seguir os nossos impulsos, e é tudo que a gente não pode fazer. A gente tem que ser contido, que nem o Miguel estava falando, né? Tem que aprender a ter a regulação emocional, e isso vai exigir mais esforço da nossa parte no domingo. É isso mesmo. Portanto, ficamos por aqui com o Céu da Semana. Se gostaram deste conteúdo, deem o vosso like, comentem, mostrem os vossos comentários. Nós estamos aqui atentos, vamos estar atentos àquilo que vocês escreverem. E uma boa semana a todos. Obrigado, David. Obrigado, Miguel. Tchau, gente. Boa semana. Até à próxima.